Então, dando sequência aqui, a gente está caminhando naquela parte da cristologia que fala a respeito das profecias, né? Então, no dito popular aqui, profecia é a ideia de adivinhação do futuro. Não é completamente errado, mas não é a ideia bíblica, né? Porque assim, quando nós falamos a ideia de uma profecia bíblica, nós estamos falando de uma predição do futuro por pessoas autorizadas por Deus. Essa é a definição de profeta. Nos nossos dias, nós não temos mais isso, tá? Porque nós temos a Bíblia completa. Então, se você quiser chamar um irmão de profeta do Senhor, porque ele proclama a palavra de Deus, eu não me oponho a isso, não tenho problema, não sou tão chato assim, já fui mais. Mas, biblicamente falando, a ideia de profeta ou profecia, ela constitui o caráter daquele que prediz. Então, profecia, profetas. Pessoas autorizadas por Deus como reveladores da verdade, né? Então, quando você pensa em revelação bíblica, é a ideia de Deus usando pessoas para trazer verdades. Então, a ideia de revelação dos nossos dias, que você escolhe uma pessoa bem intencionada muitas vezes e vai começar a falar um monte de coisa sobre sua vida, não é bíblica, tá? Não tem base bíblica. Muitas vezes até perigoso, né? Porque eu gosto muito de filme de policial, né? Série policial. E você vê os detetives do FBI facilmente fazendo uma descrição do cidadão e sabendo características da pessoa, né? Então não é difícil de chegar para uma pessoa e falar: eu sei que você está precisando de dinheiro. Ah, que novidade, né? Eu sei que você está com alguma dor. Seja bem-vindo depois dos 40. E assim vai. Então, é importante a gente lembrar disso. Então, estamos falando dos cumprimentos das profecias. Falamos aqui de atitudes que o Messias faria. Então, a ideia é: o Antigo Testamento falava a respeito do que aconteceria e o Novo Testamento traz cumprimento disso. Então, você percebe que esses cumprimentos, eles são muito claros. Eles não são coisas que assim, falam uma coisa genérica e daí qualquer coisa encaixa. Não é assim. Paramos no 6 aqui, eu acho, né? 4? Certeza? Muito bem, dona Luísa. Dona Luísa atenta aí, né? Essa semana eu vou lá comer mais torta de maçã por causa disso. Então, em quinto lugar aqui, nós vimos a respeito de uma profecia falada no Antigo Testamento, aqui no livro de Salmos, e não só no livro de Salmos, mas é esse que nós vamos abrir, e depois vamos ver o cumprimento. Abra aí no Salmo 22. Esse salmo, salmo de número 22, foi um salmo escrito por Davi. Então é interessante que na literatura bíblica você vai ver isso com frequência. Existem no Antigo Testamento muitos tipos ou sombras do que viria. Então o Antigo Testamento, ele falava a respeito de um acontecimento que estava tendo, mas esse acontecimento não necessariamente era exclusivo para aquele que estava passando. Então, quando Davi fala a respeito disso, ele pensa nele, mas você percebe que muitas vezes tem coisas que não aconteceram com Davi. E aí você vai ver justamente essa profecia sendo cumprida em Jesus, no filho de Davi. Então, olha só o que diz o Salmo 22:16. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca, perfuraram minhas mãos e meus pés. A gente fica pensando no relato bíblico, se tem esse relato com Davi, né? Não tem bem claro isso. Agora pule lá para João, capítulo 20, no Novo Testamento. Capítulo 20, verso 25. Aqui é um relato, eu não conseguirei fazer sempre isso, mas sempre que eu puder eu farei uma breve contextualização, porque muitas vezes o texto isolado
nos deixa pensando onde que está isso daqui, né? Mas aqui é um breve relato no Evangelho de João, após Jesus ter ressuscitado. E ele se encontra com alguns discípulos, eles chegam e dizem, nós vimos Jesus. E aí o relato aqui, você já escutou aquele ditadinho, né? São Tomé, só acredito vendo, vem daqui. Vem daqui. Aí ele diz assim, verso 25, eles dizem, eles lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu, não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. Aí você vê exatamente o que ia acontecer. Aí no verso 26, continua aí dizendo, 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé. Note que no relato anterior, ele não estava presente fisicamente quando Tomé fala aquilo, né? Agora ele responde como se ele soubesse de todas as coisas. Em outras palavras, ele sabe de todas as coisas. E aí ele diz assim, então disse a Tomé, ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado, não seja incrédulo, creia. E o relato que continua aqui, eu lhe recomendo muito, é maravilhoso. E aí Tomé se ajoelha e diz, o Senhor é Deus mesmo. E aí Jesus diz assim, pois é, você crê porque viu. Bem-aventurados aqueles que não precisam ver para crer. Essa é a ideia. Porque o relato era real, tinham de testemunhas dizendo, né? Então você vê que o cumprimento é claro e específico em Jesus. Agora olhe só também aqui. A encarnação de Jesus, ela marcaria o fim do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Lembram que eu falei de sombras e tipos? Então no Antigo Testamento nós tínhamos cordeiros com frequência sendo sacrificados para apaziguar o pecado, né? Mas viria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então abra aí sua Bíblia no Salmo 40. Novamente aqui acontece o que eu falei antes. Existem alguns salmos que eles são classificados como salmos messiânicos. O que queria dizer isso? Um salmo que vislumbrava no futuro o Messias. Então ele tem a sua relação com Davi, mas você vai ter o cumprimento real e perfeito no Messias. Então olha o que diz. Pode? Uhum. Certamente, exatamente esse é o ponto. Então você percebe, e isso é interessante, Charles, nem sempre o profeta ele sabia dos desdobramentos futuros, isso é interessante. Muitas vezes o profeta ele recebia a revelação, ele profetizava, mas ele não tinha a clareza de como iria acontecer. Por isso, na carta de Pedro, Pedro vai falar assim, olha, os profetas, eles testemunharam para o que vocês estão vendo. Felizes vocês, porque vocês estão vendo coisas que os profetas, eles só queriam ver. Né? E nós mais felizes ainda, porque nós podemos ver o quadro completo. Nós conseguimos olhar na Bíblia e nós temos luz para iluminar toda a casa. Então o profeta, muitas vezes, ele tinha uma luz parcial. Imagina que ele estava só com as 2 lâmpadas do fundo acesas. Mas ele não sabia o que viria pela frente, né? Então olha o que diz o Salmo 46. Não tens prazer em ofertas nem em sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, compreendo. Tu não exiges holocaustos nem ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu
coração. Você percebe aqui um caráter que ele está falando, porque holocaustos e sacrifícios é comum nesse tempo, certo? É comum, depois de Moisés estabelecida a lei cerimonial, é normal, tá? Então o que ele está falando, mas isso não é o que o Senhor realmente quer. Aí ele fala a respeito justamente no verso 7 e 8, tenho prazer em fazer tua vontade. Pula lá agora para Hebreus capítulo 10. Tem alguns textos, como em Hebreus aqui bastante, que você vai ver bem essa transição da sombra para a realidade, do tipo para o antítipo, que é a ideia de uma figura imperfeita e uma figura perfeita. A ideia de sombra, se você quiser corriqueiramente entender, coloque sua mão no chão, aí você vai ver que você enxerga a sombra da sua mão, mas você não vê os detalhes, né? Você não vê a digital, você não vê isso. Isso é uma sombra. Você é uma mão, mas é de quem? Não sei. Então, o Antigo Testamento ele apontava, e no Novo Testamento Jesus cumpre. Olha que interessante, alguns textos, eles vão ser quase uma cópia do texto do Antigo Testamento. Isso não é sempre, mas em Hebreus acontece muito. Olha só o que ele diz. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse: não quiseste sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Cristo, de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Faz mais sentido quando a gente escuta assim em comparação, né? O que o autor de Hebreus aqui ele está falando, ele está dizendo, olha, Jesus cumpriu tudo aquilo que se esperava e o sacrifício dele foi definitivo. Então, todas as vezes que alguém, para alcançar favor de Deus, faz algum tipo de sacrifício, esforço físico, peregrinação, ele está dizendo assim, o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Ah, mas eu nunca pensei nisso. Mas é depois de umas cambalhotas o que você está querendo dizer, né? Então, assim, muitas pessoas fazem isso de maneira ingênua, né? Sinceras. Mas como diz o Dr. Martin Lloyd Jones, sincero, mas equivocado, né? Não adianta você ter sinceridade no tratamento do câncer com aspirina. Não vai curar. Esse é o ponto. Então, sua encarnação marcaria o início do fim do sistema sacrificial. Início do fim é esquisito, né? Então, a ideia é que a vinda de Jesus, o Cordeiro de Deus veio. E uma vez que o Cordeiro de Deus veio, os sacrifícios agora que são exigidos não são sacrifícios mortos, mas sacrifícios vivos, de um raciocínio, de um culto racional, de nós vivermos as nossas vidas para glorificar a Deus racionalmente. Então, é esse o sacrifício que hoje é exigido. Você vai ver no Novo Testamento falando a respeito disso. Paulo fala em Romanos capítulo 12. A mente precisa cada vez ser mais transformada e isso é um sacrifício vivo. Isso é um sacrifício vivo. Então, acho que vai dar tempo da gente terminar essa partezinha aqui. Atitudes que o Messias faria. E aqui é interessante, novamente, nós vemos claramente a sombra, o tipo e a realidade. Abra lá em Oséias. Para você que não sabia que tinha Oséias na Bíblia, tem. Oséias capítulo 11. E nem é tão pequeno assim o livro, hein?
E olha como é interessante aqui uma aplicaçãozinha para vocês entenderem de onde vem. Você percebe que a tipologia, ela é algo que, quando você lê a primeira vez, por exemplo, aqui no Antigo Testamento, conforme nós vamos ler, você não vê Jesus aqui. Você vai ver quem ele está falando. Está falando de Israel. Mas no Novo Testamento, Mateus, que é um escritor autorizado, um canal divino de revelação, ele associa o que o profeta Oséias disse a Cristo. O perigo dos nossos dias é que as pessoas, elas querem alegorizar coisas do Antigo Testamento, levando para o Novo, mas não tem base bíblica, e é um perigo. Até porque, muitas vezes, a alegorização, ela nos encanta, né? Então, você pegar um texto ali e você começar a divagar a respeito disso, né? O próprio Santo Agostinho, quando vai falar a respeito do bom samaritano, ele faz uma alegoria que você cai de joelhos na hora e diz assim, eu quero esse Jesus. Mas era uma alegoria que não tinha base do texto. E isso é um perigo que nós temos que evitar. Então, como nós fazemos? Aquilo que a Bíblia explica, nós aceitamos e ensinamos. Aquilo que a Bíblia não dá base no Novo Testamento, nós nos contemos. Por isso, linguagens de falar da terra de Israel física, como sendo apenas espiritual no Novo Testamento, não encontra uma confirmação no Novo Testamento, como se nós devêssemos abandonar, entenderam? Nós vamos chegar lá ainda, né? Papinho mais de escatologia. Então, olha o que diz Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. O profeta está falando de Israel, a nação que foi tirada do Egito, pelo amor de Deus. Lembram? Esse episódio até quem não conhece Bíblia sabe, né? Um tempo de cativeiro no Egito, tempo real, histórico, né? Não é um conto de fadas. E agora nós vamos ver como que Mateus lida com isso. Abra lá em Mateus capítulo 2, versos 14 e 15. Chegando aqui perto do Natal, esses textos começam a serem mais explorados, né? Então lembre-se disso. O Natal tem um significado. Não seja como o mundo é, que pega o Natal apenas para comemorar e dar presente uns pelos outros. Pode dar presente, não tem problema, mas lembre como crente o verdadeiro significado. Não deixe que roubem o valor do aniversariante. Então olha o que ele diz. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Você percebe? Mateus está usando o mesmo texto de Oséias e está trazendo o cumprimento em Jesus. Isso é muito interessante. Em 8º lugar, Jesus, ou melhor, o Messias, teria um ministério de curas. Abra lá em Isaías 53. O bom, irmãos, é a gente cada vez mais ter anotação e lembrar de tudo. Mas esse capítulo, Isaías 53, ele vai ser um belo de um refúgio para você que tem problema de memória. Porque o capítulo 53 fala de várias questões a respeito do Messias. E novamente aqui poderíamos olhar para cima e para baixo, mas num panorama mais largo, mas vamos ficar só no 53:4. Ele diz assim: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Aí, eu acho que o verso 5 é importante ler, ele diz assim: mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Você percebe a linguagem substitutiva de Isaías?
Ele está dizendo assim, olha, o Messias, ele vai trocar de lugar com pecadores. Mateus capítulo 1, que vai falar da genealogia de Jesus, ele vai dizer que ele veio morrer por pecadores. Esse é o objetivo principal da vinda de Cristo. Então, quando a gente não entende isso, a gente acaba fazendo associações equivocadas, como, por exemplo, pegar um texto desse e dizer assim, crente não pode mais ficar doente porque Jesus levou sobre si nossas enfermidades. Eu já escutei muito isso. E isso é uma falta de interpretação de texto absurda. Né? Então, qual o problema disso? O problema disso é que se torna uma teologia completamente queijo suíço, cheia de buracos. O que dizer para todos os apóstolos que morreram e sofreram? O que dizer? Né? O que Isaías está falando aqui está relacionado com condenação e pecado, principalmente. Ah, mas Jesus não pode nos curar? Tanto pode que ele cura. E a gente ora por isso. Mas é lembrar que a ideia disso é especialmente a libertação do pecado. Então olhe lá agora em Mateus capítulo 8. Essa linha do lado está mais animada que aqui, né, pessoal? E novamente, irmão, se vocês têm curiosidade ou esquecimento, eu tenho os dois, todas essas pregações têm gravados. O pastor Fernando pregou todas. Então esse texto que nós vamos ler aqui, que é um texto que fala a respeito de expulsão de demônios, vá lá se você quer escutar o que o texto ensina a respeito disso e como é a aplicação para os nossos dias. Então ele diz assim, ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías, levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Quer dizer que Jesus não curava doenças simples? Curava. Quer dizer que o que Isaías disse se refere apenas às doenças físicas? Não. Mas isso não quer dizer que não se cumpra em Jesus a outra parte da profecia, que é salvação dos pecados. E sim, Jesus fez isso para quê? Ele diz aqui, cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías. Você vai perceber, se você ler os evangelhos, que com frequência Jesus vai falar, olha, eu fiz isso para se cumprir o que as escrituras dizem. Eu fiz isso para se cumprir o que as escrituras dizem. Né? Inclusive a respeito da sua perseguição e morte. Acho que vamos mais uma aqui, né? Número 9, saiu 7, mas é 9. Ele ensinaria por parábolas. Essa quase que a gente não precisa nem abrir, né? Porque a gente, lembrando aqui da exposição de Mateus, se tem um tipo de ensinamento que Jesus fazia muito, era com parábolas. Então olha lá no Salmo 78, 2. E é interessante que aqui esse salmo especialmente não é de Davi, é de Asaf. Você vê que mesmo Asaf falando a respeito do salmo, ele fala de algo que não necessariamente estava exclusivo para ele. Então olha lá, ele diz no verso 2, pois lhe falarei por meio de parábola, ensinarei enigmas de nosso passado. Aí ele vai continuar a respeito disso daí. Pule lá para Mateus capítulo 13. Versos 34 e 35. Você deve saber que o subtítulo não é inspirado, né? Mas muitas Bíblias têm um subtítulo antes de começar alguns trechos, às vezes um capítulo. E isso é aquele que estava fazendo o trabalho de organização, ele meio que deu um subtítulo para o tema geral.
E se você tiver com a NVT, esse subtítulo, ele vai falar assim, ó, as parábolas cumprem uma profecia. E agora nós vamos ler o que quer dizer isso. Verso 34. Jesus sempre usava histórias e comparações como essas quando falava com as multidões. Na verdade, nunca lhes falava sem usar parábolas. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta. Eu lhes falarei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Jesus cumpre isso, né? Você percebe claramente que os autores do Novo Testamento atribuem a Cristo esses cumprimentos. Acho que é o último aqui. Tem mais um. Essa é interessante, né? Abra aí em Zacarias, capítulo 11. Essa talvez seja uma das mais enigmáticas quando você lê, porque está falando inclusive a respeito de quantias exatas. Verso 12 e 13. Novamente, se você vai para o contexto para entender, aqui é uma parábola sobre os bons e os maus pastores. É como se aqui Zacarias estivesse falando a respeito do que eles iriam fazer com o bom pastor, o verdadeiro pastor de Israel. Aí ele diz no verso 12: Então eu lhes disse, se quiserem, paguem meu salário, mas se não quiserem, não me paguem. E eles me pagaram 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, lance isso ao oleiro, esse preço fabuloso pelo qual me avaliaram. Peguei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro no templo do Senhor. Então você percebe que essa parábola, falando a respeito de o preço que seria pago pelo trabalho do pastor, você agora vai ver no Novo Testamento. Abra lá em Mateus 26, 15. Se você é esperto, aí você já ficou com o dedão em Mateus, né? Fica com o dedo em Mateus, viu que tem muita coisa em Mateus, já fica ali, ó. Só muda. 2 dedos, um para cada lado. Diz o verso 15. E perguntou. Quem perguntou? Judas Iscariotes. É o relato da conversa de Judas, né? Quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? Quanto vocês me pagarão se eu entregar o bom pastor? Que preço ele tem? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Exatamente igualzinho como foi dito em Zacarias. Mateus 27 vai detalhar um pouquinho mais. E vamos no último, que esse é muito, muito legal, porque talvez seja o resumo de tudo isso. Volte lá em Isaías 53. Versos 10 e 11. Quando eu confesso a vocês que as primeiras vezes que eu li, eu reli e li de novo Isaías, esse texto especificamente, porque a minha concepção de Deus e do amor de Deus era uma concepção extremamente sentimental. E aí, quando eu me deparei que foi plano do pai esmagar o filho, me causou um pouco de transtorno, né? Então, talvez sejam esses os problemas que as pessoas enfrentam quando se colocam frente a frente com um Deus soberano que faz a sua vontade prevalecer. Então, você vê que o plano de esmagar Jesus vem do Pai, em favor de pecadores. Ele diz assim, verso 10: Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito
E por causa de tudo que o meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Extraordinário, né? Escutar essa narrativa falando exatamente o que Jesus fez no lugar de quem. Se isso não é uma prova de amor imerecido, eu não sei o que é. Agora abra lá em Lucas, para nós vermos do cumprimento. Lucas 24. Um relato mais longo aqui também, parecido com o que nós vimos lá de João, né? Então começa o 34 assim. Os discípulos, e aí disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho, e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma. Pois fantasmas não têm carne nem ossos, e como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhe as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu diante de todos. Em seguida disse, enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Jesus está dizendo assim, olha, todo o Antigo Testamento, é isso que eles faziam quando eles falavam os profetas, os salmos e Moisés, Pentateuco, os profetas e os salmos, sempre apontaram para mim. E eu sou cumprimento disso. Eu vim fazer aquilo que estava escrito a meu respeito. Então, ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse, sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Então você percebe claramente que Jesus vem explicar aquilo que ele veio fazer, que muitas vezes os discípulos ainda não entendiam direito. Então você percebe isso até pelo espanto, né? Você percebe isso pelo espanto. Eles, como é que isso está acontecendo? Mas eu falei que ia acontecer. Não só eu. O Moisés falou que ia acontecer isso, os profetas falaram e os salmos falaram. Então você percebe que as provas a respeito das profecias são incontestáveis. Eventos históricos que aconteceram no tempo e no espaço. Só não acredita quem não quer. A mensagem e a informação não é difícil de entender, mas é difícil de engolir. Certo, queridos? Semana que vem nós continuamos, então. Alguma dúvida a respeito disso? Tem muitas outras profecias, mas aqui a gente ia gastar muito tempo, sendo que eu tentei dar uma separada nas que são mais conhecidas. Tá bem? Vamos ter mais uma palavra de oração, então? Feche seus olhos mais uma vez e oremos. Santo Deus, graças te damos por esse tempo reunidos, tempo tão precioso. Obrigado por meio da tua palavra, nos ensinar a respeito das profecias. Ajuda-nos a consolidar no nosso coração a convicção de quem Jesus é e daquilo que ele veio fazer em nosso lugar. Ajuda-nos a valorizar tão grande salvação e nos faz ter uma mente que vive com essa convicção, que a partir dessa convicção nós possamos caminhar em novidade de vida, que nós possamos viver as nossas vidas para te honrar
e para ser um testemunho para aqueles que ainda estão perecendo. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos.